trouxe hoje para a gente conversar são alguns dados da minha pesquisa de doutorado, né, que foi defendida em 2018, em que eu trago um estudo de caso do município de Ipeúna. Então, partindo aqui dessa organização territorial em um pequeno município. Esse estudo de caso, né, foi assim bem desafiador para mim, uma vez que o meu mestrado e a minha na graduação também, né, eu me dediquei a estudos em pequenos municípios também, né, que tinham uma característica rural, tinha essa característica, né? E ao ser desafiada por esse estudo em Ipeúna, trouxe para mim grandes desafios, uma vez que é num contexto completamente diferente daquele que eu estava acostumada a fazer as leituras e realizar os trabalhos de campo, né? Então, apresentando para vocês o município, ele possui uma população de 6.016 habitantes, onde 838 são moradores da área rural. Desses habitantes da área rural, nós temos 473 homens que vivem no campo e 365 mulheres. Esses dados são de 2010 e acredito que num próximo censo isso vai diminuir ainda mais, uma vez que o município de Peúna ele sofre muito com a falta de segurança no campo. E isso é uma característica também que eu percebo na área rural do estado de São Paulo como um todo. Ele tem uma dimensão territorial, né, de 214 quilômetros quadrados, então é um município que a gente consegue se deslocar rapidamente de um lado para o outro. E, além disso, ele tem essa característica de estar inserida no quadrilátero açucareiro, né? Então, ele também faz parte de uma região urbana industrial que faz proximidade com municípios como Rio Claro, Piracicaba, Analândia e São Pedro, que são, essas duas últimas, são instâncias turísticas. Quando se firmou o convênio entre o NEA, né, o Núcleo de Estudos Agrários, e a Prefeitura de Ipeúna, nós começamos a receber algumas informações que Ipeúna tinha diversas peculiaridades no território, como muito mais ligada a questões urbanas e industriais do que a questões rurais propriamente dita. Então, por exemplo, esse município ele tem atividades no setor da metalurgia, agroindústria de frangos, que é representado pela empresa Corin, com empresas de aviação civil, extração de argila, também extração de areia. Então, foram algumas dessas características que eu vou citando aqui para vocês, que nos grupos de estudo do NEA nós fomos levantando, né, todas essa diversidade do território, antes da gente adentrar no trabalho de campo. Além disso, Ipeúna ela está numa área de proteção ambiental, que é a APA Corumbataí e a APA Piracicaba, Juqueri Mirim, e essas características de uma APA, né, acabam demonstrando que, economicamente, Ipeúna não está cumprindo com as demandas, né, da legislação da APA. Então, tem características que acabam não sendo condizentes com essas áreas de proteção ambiental. E isso vai acabar prejudicando essa proteção dos ecossistemas, né, que é o objetivo da área de proteção ambiental. Com os dados do LUPA e da CAT, nós observamos que Peúna tem uma estrutura fundiária com uma predominância em pequenas propriedades rurais. E também tem em seu território um centro de pesquisa, que é o Centro de Pesquisa Mokichokada, que faz parte da empresa Corin, que faz pesquisas relacionadas à agricultura natural, com modelos de agricultura sustentável e também de base ecológica. Em 2015, pela Corin ser a maior empregadora do município, né, acabou então criando-se uma lei dando o título da capital nacional da agricultura natural, que é comemorada, se eu não me engano, no dia 5 de maio. Então, há
certa festividade, em relação a esse título do município, e também por toda essa importância que a empresa Corin tem no município. Nós também fomos informados que havia começado, se eu não me engano, foi 2016 e 2017, uma feira, né, com agricultores familiares que comercializavam, então, produtos naturais, e essa feira ela estava sendo organizada uma vez ao mês pelo poder público do município e também com colaboração do Centro de Pesquisa Mokichi Okata. E no desenvolver do doutorado, né, Ipeúna estava realizando o desenvolvimento de plano diretor voltado ao turismo e também porque ela queria se enquadrar na classificação do estado de São Paulo como um município de interesse turístico. E aí, isso no final do ano de 2017, início de 2018, Ipeúna consegue se enquadrar nessa classificação. Então, na época que eu estava fazendo doutorado, né, estava acontecendo muitas coisas no município, estava em efervescência mesmo. Como eu não conhecia esse município e também era um contexto de estudo completamente diferente do que eu estava, do que eu havia pesquisado no mestrado, a professora Darlene falou comigo e disse assim: quem sabe a gente faz uma observação, né? Vamos dar um pontapé aqui, fazer um pré-campo, dar um pontapé inicial aqui em Ipeúna. Porque nós íamos ao município para fazer algumas reuniões com o prefeito, com o secretário do turismo, para pensar em estratégias, né, que nós pudéssemos, então, realizar o trabalho de campo, já que tinha esse convênio. E aí, um dia, resolvemos, então, começar a percorrer pelo pequeno município. E como eu havia comentado, né, por ele ser pequeno, a gente conseguia fazer esse transporte, nos movimentarmos ali pelo perímetro urbano em poucas horas. Nós já havia conseguido fazer, então, essa observação do município. E isso teve uma finalidade de auxiliar, né, nessa observação de algumas características que compõem o núcleo urbano desse pequeno município. E a intenção, então, foi de realizar uma primeira aproximação com essa área de estudo. Antes da gente, então, entrar, né, de fato, na coleta de dados no trabalho de campo. E aí nós observamos, né, então, escolas municipais, escolas de música, prédios habitacionais que estavam sendo construídos em uma área de expansão do município, ginásio de esportes. Além disso, conseguimos observar alguns aspectos da ruralidade, né? O modo de vida rural, com tratores sendo também um meio de transporte ali dentro do perímetro urbano, né? Nessa primeira foto aqui, é um senhor parado num supermercado do município, em que ele está tirando as compras dele, né? E colocando aqui no trator para levar até a sua propriedade. Então, foram rápidos aspectos aqui que nós conseguimos observar dentro do perímetro urbano de Ipeúna. Além desses exemplos que eu trouxe, né, nós também observamos criações dentro do perímetro urbano, então tinha ali um gado num determinado espaço, as hortas urbanas também nos terrenos, né? E essa outra horta aqui, que era um projeto que estava começando no município, né, para ter a plantação de hortaliças mais próximo do perímetro urbano. Além dessas questões relacionadas às nossas primeiras impressões do município e as primeiras características, né? Eu também precisava associar isso à questão da agricultura familiar, uma vez que nós já sabíamos que esse município tem a sua estrutura fundiária baseada em pequenas propriedades. Então, a construção desse capítulo, né, eu recorri às definições conceituais, retomando autores clássicos e também autores que abordavam a categoria analítica da agricultura familiar numa perspectiva mais contemporânea.
Uma das dificuldades que eu tive ali era de encontrar estudos que trouxessem esse olhar para um município, por exemplo, né, que tivesse essas características da região urbana industrial. Então, além desses autores clássicos, né, como Marx, Lenin, Mendras, Chayanov, nós começamos a destacar alguns elementos que eu pudesse observar também na realização do trabalho de campo. Então, nós destacamos, né, que de acordo com esses autores, a agricultura ela desempenha três funções, né? Então, o proprietário ele é o dono, o gestor e produtor. Ele vai colaborar diretamente na produção e essa família ela vai ter a terra como um patrimônio familiar. Dos estudos clássicos e contemporâneos, né, nós também utilizamos Linhares, Cardoso, Petrone, Santos e entre outros, até Vanderlei, que eu não coloquei aqui, mas também foi utilizado, de tentar, assim, entender, né, essas dinâmicas das agriculturas familiares em determinados lugares, né? E aí, além disso, nós também pensamos na propriedade rural como um elemento do nosso sistema de análise, pensando essa questão da dinâmica física, econômica e humana. E também trazer todos os elementos, né, que apresentam a diversidade e a importância da agricultura familiar. Então, pensando na agricultura familiar como uma categoria analítica, ela vai estar fundamentada no tripé da terra, do trabalho, da família. E a propriedade rural como um local, um lugar de morar, produzir e trabalhar. Depois de revisitar todas essas leituras, então, foi uma construção desde o mestrado e aí utilizando também no doutorado alguns parâmetros de análise para entender e analisar a agricultura familiar. Eu vou destacar apenas alguns aqui, não vou fazer a leitura de todos, que vão ser os que eu darei mais destaque depois trazendo os dados. Então, a força de trabalho empregada na propriedade familiar, se era trabalho familiar ou se era um trabalho externo, contando com auxílio, né, de trabalhador temporário, permanente, ou se tinha uma ajuda mútua entre os agricultores. O local de trabalho dos membros da família, se eles desenvolviam práticas de trabalho apenas dentro da propriedade, ou se, como esse município ele é um município pequeno, se havia o deslocamento de pessoas que moram na área rural e trabalhavam na área urbana ou até na indústria, né, na core. A origem da renda da família, tempo de moradia no campo, produção para o autoconsumo, o que era destinado para o autoconsumo da família, né, o que era para o gasto, como diz a Grisa, os produtos que eram destinados ao mercado, se havia presença também dos produtos da alternatividade, né, que aí destaca o milho e a mandioca. Quais eram os produtos, né, que esses agricultores cultivavam? E também, quando fala-se em uma região urbana industrial, fala desse contexto de Peúna, também investigar o nível tecnológico e também de investimento que essa agricultura tinha, tá? Então, também foi um dos pontos que nós observamos. Tratando dessa organização do território, além dessas investigações, nós também nos aprofundamos um pouco nas questões de características físico e ambiental, observando a questão dos rios, né, do município, qual que era a importância, quais que eram os rios que existem em Ipeúna, né? A gente vê que tem uma grande capacidade hídrica esse município a partir dessa representação cartográfica. Então, nós observamos que o principal rio era o rio Passa Cinco, que faz parte da bacia do rio Corumbataí. Ipeúna tem a presença do relevo de cuestas, que é também uma característica do estado de São Paulo, né? Tem essa questão de estar numa área de proteção ambiental,
e acredito que é apenas essas características aqui que eu trouxe para esse momento. Para além disso, nós também revisitamos um pouco a história de Peúna, né? Nós precisávamos entender qual que era esse contexto das heranças agrárias do município, né? Então, os primeiros produtos que foram cultivados pelos agricultores, se tem essa herança histórica em relação às pequenas propriedades, ou se não. Então, nós fizemos uma entrevista com um morador do município, em que ele nos ajudou a entender essa história da agricultura em Ipeúna. Então, é formado principalmente pelas fazendas produtoras de café, que tinha por base a mão de obra dos imigrantes italianos. Também a produção de cana-de-açúcar, ela faz parte da história do município, que, se eu não me engano, é desde 1974 que inicia essa produção. Além das fazendas de cana-de-açúcar, também dedicavam-se ao gado e ao roçado. Cana-de-açúcar e gado, nós constatamos que ela faz parte da história do município e ainda é presente no atual momento, né? E também, outro ponto que nós observamos é a questão da extração do cal, que essa extração auxiliou, historicamente, no desenvolvimento econômico do município. Entrando agora aqui já na parte do trabalho de campo, né? Eu trouxe algumas informações para vocês em relação a como que foi desenvolvido essa parte metodológica, as nossas estratégias e planejamentos da disciplina, do trabalho de campo. Então, nós tivemos um longo período de coleta de dados que se iniciou no ano de 2017, no mês de março. Nós íamos, acho que 2 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana, fazer a coleta de dados. E essa coleta se estendeu até abril de 2018. Nós fizemos esse reconhecimento da área, para além da aplicação do formulário de regime que foi o semi-estruturado, né? Nós também fizemos anotações em cadernos de campo, e esse formulário ele foi aplicado em 185 propriedades rurais. 6 preferiram não responder o formulário, então foram pessoas que nós fomos até as propriedades, conversamos, explicamos a respeito da entrevista, e eles resolveram não participar. Dentre essas 185 propriedades, existem 5 que pertencem à prefeitura municipal. Então, para fazer a resposta, né, desse formulário, então nós visitamos alguns funcionários públicos que eles nos deram essas informações. E aí, nesse contexto todo desse município, nós iniciamos o campo pelo assentamento Horto de Camaquã, que é composto por 38 lotes que estão nos limites do município de Peúna. Porque esse assentamento ele faz parte também um pouquinho do município de Rio Claro, que aí nós não realizamos a entrevista, e 38, a maior parte, né, dos seus lotes, estão no município de Peúna. Era uma antiga... deixa eu me lembrar como é que eu posso explicar para vocês. Fazenda que tinha plantação de eucalipto, né, para utilização das estradas de ferro e tudo mais. Então, são terras do estado de São Paulo. Todo esse conjunto, né, de propriedades, eles deram conta de nos mostrar as características de 49% do município. Então, esse mapa aqui, né, ele nos mostra todo o território que nós percorremos. Esses pontinhos, então, demonstram que, quando nós chegávamos na propriedade rural, nós coletávamos o ponto do GPS, né, para uma futura cartografia em relação a essa questão da segurança rural.
Então, do total, né, das 374 propriedades rurais, nós não conseguimos chegar a esses 100%, mas essas 185 deram conta de demonstrar o que tem em Ipeúna. E aí, eu acho que aqui não vai... Deixa eu ver. Os slides. Tá, vai assim mesmo. Aqui nós apresentamos então o nosso modelo, né, nosso sistema que deu conta de mostrar essa estrutura e a lógica da organização das propriedades rurais, que ele foi composto então pelo sistema da agricultura do Diniz e o grau de modernização dos agricultores, que são elementos que a Vanderlei traz para entender, né, o contexto das propriedades rurais. Então, no que diz respeito ao sistema social, né, nós observamos que o município ele tem, então, a presença dos assentados de reforma agrária, também produtores rurais e a presença de caseiros, que são pessoas que vivem ali naquela propriedade, né, muitas vezes não desempenham atividades agrícolas, eles apenas residem ali, como também uma forma de segurança para aquela propriedade rural não sofrer nenhum assalto, nenhum roubo e tudo mais. E também existem os proprietários de terra. O sistema técnico, então, ele é composto, né, em relação aos dados que nós obtivemos da assistência técnica do ITESP, que, segundo os assentados, ela é muito falha, pela Casa da Agricultura, e os agricultores, que são parceiros da Corin, que fazem a produção do frango, né, eles têm assistência do Centro de Pesquisa Maquitiocata. Observamos também a utilização de agrotóxicos nas propriedades e também diferentes técnicas de manejo para a produção. No sistema de produção, então, nós observamos que tem uma produção diversificada. Ao visitar as propriedades, nós vimos uma diversidade de frutas também, a presença dos produtos da alternatividade, como milho, mandioca, a pecuária leiteira e também corte, os avicultores, suinocultores e também a cana-de-açúcar, que vem ganhando espaço cada vez mais no município. Dos subsistemas externos, então, pensando a questão relacionada a questão econômica, né? Então, agricultura e pecuária, que foi o que nós mais encontramos. Então, a renda desses agricultores ela vai variar de 2 a 3 salários mínimos, sendo que essa pergunta no formulário foi uma das que os agricultores não se sentiam muito à vontade de responder. Muitos até falaram que não gostariam de responder essa pergunta. Também constatamos que existe bastante aposentados rurais, mas que a aposentadoria rural ela não é a principal geradora de renda desses agricultores. Eles acompanham programas de TV e rádio que tratam sobre questões do meio rural, não têm a prática da associatividade, mas eles consideram muito importante que eles, se no momento futuro conseguissem se organizar em cooperativas, em algumas organizações, em algumas associações. Em relação ao sistema hídrico, né, o município ele tem assim uma diferença bem marcante, né? Porque quando a gente entra no assentamento, a gente percebe que lá tem uma falta de abastecimento de água. Então é bem heterogêneo essa presença, sendo que naquele mapa que eu mostro para vocês, né, o município ele tem uma boa capacidade hídrica. Nós, ao longo da pesquisa, observamos que em algumas propriedades existia uma abundância do abastecimento de água, né? Então, observamos também esse número das propriedades que têm a falta de abastecimento estarem concentradas no assentamento. As famílias, elas são compostas por 2 membros, mais ou menos, de 2 a 3, poucas crianças e adolescentes são a minoria.
a maioria são adultos e idosos. E também observamos a presença da masculinização no campo. No que diz respeito ao grau de modernização dos agricultores, então, o que eu já havia comentado, né, foi 49% do território percorrido, principalmente as pequenas propriedades rurais e o assentamento rural. A obtenção dessas terras foram através da compra, daí pelos assentados de reforma agrária também, né, a concessão para a utilização da terra, terras também por arrendamento, principalmente aqueles que fazem o arrendamento para cana-de-açúcar. E era engraçado que quando a gente encontrava no município uma propriedade que era arrendada para cana, quando a gente fazia o contato com o dono, ele ia com a gente até a propriedade, ele não conseguia mais falar onde que iniciava a propriedade dele, onde que terminava, né? Porque a gente precisava disso para fazer a coleta do ponto do GPS. Então, por a propriedade não ter mais, por exemplo, casa, né? Não ter uma porteira, era simplesmente aquele lote ali, né? Aqueles hectares arrendados para cana. Isso às vezes também causava até uma confusão para o próprio dono da terra. Também as propriedades que são hoje do município, né? Quem nos respondeu o questionário na época, o arquiteto, ele fala que foi uma desapropriação amigável, né? Que foi doação de terras para a prefeitura. E uma outra parte dessas propriedades visitadas, os proprietários comentam que parte dela foi concedida pela herança, né? E parte eles compraram. Os maquinários mais encontrados foi apenas o trator, né? E assim, isso eu até fiquei pensando que quando fala de uma região assim que teria determinadas características industriais, né? Eu achava que poderia ter encontrado muito mais maquinários, mas nós encontramos apenas o trator, né? E eles comentam que pagam para a execução dos serviços. Então, quando eles precisam de algum maquinário, eles agendam para a época do plantio e da colheita, e a prefeitura tem alguns maquinários que aluga para esses agricultores. 42% das propriedades visitadas, elas produzem algum tipo de produto para o autoconsumo, né? Então, os alimentos que nós mais encontramos foram a diversidade nas frutas, banana, limão, manga, abacate, laranja, hortaliças, alface, couve, abóbora e abobrinha, chuchu, berinjela e mandioca. Criações também, né? Porco e galinha caipira foi o que nós mais encontramos. E o curioso é que esses agricultores, eles têm o costume de pelo menos ir uma vez por semana ao supermercado comprar gêneros alimentícios. Então, aqui destaca também essa questão, né, dos produtos industrializados que fazem parte dos hábitos alimentares desses agricultores. E eles não vão à feira para adquirir produtos in natura, porque a feira ainda naquela época era recente, né? Eles ainda não tinham criado esse hábito. Poucos agricultores têm acesso ao crédito rural. Para eles, o sucesso na agricultura é trabalhar na própria terra. A função do agricultor, para eles, é produzir o alimento. A prioridade dos investimentos é a compra de animais. E eles não venderiam suas terras por nenhum motivo. Porém, existe um problema em residir no campo, que é a violência. E isso, né, nos mostra que... Só um pouquinho. Pessoal, vamos aguardar a Cibele retornar. Ela deve ter ido apaziguar os filhos de quatro patas. Em seguida, ela retorna. Isso faz parte agora das nossas atividades remotas. Vão preparando aí as suas questões. Eu voltei. O Gandhi, ele gosta de chorar às vezes, aí eu pego ele para ele parar. Voltando aqui. E essa parte do problema em residir no campo, né, eles comentam a violência. Então, muitos agricultores têm a sua propriedade,
mas eles residem na cidade. Então, eles fazem esse percurso, né, todos os dias até a área rural. Aqui eu trouxe outros mapas para mostrar para vocês essa questão do cultivo da cana-de-açúcar, que, de acordo com o nosso levantamento, ela tem mais ou menos uns 7.000 hectares e ela faz parte de 24% do território municipal. Então, ela é mais concentrada nessa região, né? Sendo que, olhem aqui, nessa parte que é o assentamento, né? Não existe nenhuma dessa marquinha amarela aqui, né? Então, demonstra que o assentamento ele não faz esse tipo de produção. E aqui seria a área em que... desculpe, essa parte aqui é a área em que o município tem a maior capacidade hídrica, é onde está a cana-de-açúcar. Esse mapa, então, é do uso da terra no município, né, que vai mostrar toda essa distribuição da mata, do solo exposto, que nós temos como hipótese que é onde tem a criação, né, de gado e tudo mais, áreas com reflorestamento, cultivo da cana, como eu havia falado para vocês, outros cultivos que nós, pelas imagens de satélite, até não conseguimos entender o que era, as indústrias, né, a Corem aqui e o município, e aqui é um condomínio fechado que tem lá em Ipeúna também. Essa listrinha aqui preta, né, então faz a demarcação da cuesta, que é o apelo paisagístico que tem no município, demonstrando uma das justificativas que ele queria se tornar um município de interesse turístico. E aí, para finalizar, já que chegando no final da apresentação, nós também conseguimos destacar algumas possibilidades para o município, uma vez que nessas reuniões os gestores falavam, né, que tinha esse interesse de inserir Ipeúna no mapa do turismo, né? Então, nós observamos a questão da multifuncionalidade da paisagem, principalmente em relação à cuesta de São Pedro, né? Então, além disso, nós visitamos também algumas antigas fazendas de café, como essa demonstrada nessa segunda imagem, e produção de queijo artesanal, que foram vistas como as possibilidades, né, para o município. Que, se partir da população, né, eu acredito que Ipeúna ela consegue desenvolver um turismo que seja bem interessante ali para aquela região. Então, para além, né, das funções agrícolas, Ipeúna ela tem essa potencialidade turística. Nós confirmamos isso no trabalho de campo. Como um produto também para deixar, né, para a prefeitura, nós georreferenciamos 9 pontos turísticos que o gestor do turismo, né, o coordenador de turismo havia nos passado, e aqui nesse mapa a gente resolveu destacar 6. Então, que seria a trilha do vagalume, que é feita com aquele... Lá chamam gaiola, mas eu não sei como é que chama isso. Acho que é gaiola mesmo o nome que todo mundo conhece. A trilha do cabrito também, que aí fala que tem esse alto nível de adrenalina. O Saltinho, que aí fica no sítio Serra d'Água. A cara do índio, que aí é um pedacinho da cuesta, não sei se vocês conseguem observar a cara do índio, olha só aqui, o nariz, a boca do índio, e esse aqui seria o cabelo, né? E, de fato, a Serra do Fazendão, né, que é a cuesta, uma parte da cuesta, que nós também já referenciamos. Além disso, tinha outros planos também que nós já inserimos aqui, que esse ponto 4, para... Deixa eu ver, não, acho que não é o 4, deixa eu ver aqui qual que é. Aqui, o 9, aqui. Que esse aqui seria
A pista para o voo livre. Não é aqui, peraí, deixa eu achar. Aqui, o 9. Tá tão pequenininho aqui que eu fico meio perdido. O 9, que seria, no futuro, instalada uma pista para voo livre. Que, segundo as pessoas que fazem esse voo livre, Peúna também teria essa possibilidade, né, de se tornar uma referência aí para esses voos livres. Então, aqui espacializando o município, né, como a gente havia dividido ele em alguns quadrantes para iniciar o nosso trabalho de campo, nesse primeiro quadrante nós observamos que é localizado diversas chácaras de lazer para as pessoas passarem final de semana, lugar para fazer festa, né, com essas funções. É onde também é localizado o assentamento de reforma agrária, aonde está a Core. Então, a gente percebe que se tivesse um trabalho, uma parceria entre a Core e o assentamento, seria de grande valia, né, para eles, porque são próximos, fazem quase divisa. É nessa parte também aqui que está concentrado a maioria das pequenas propriedades rurais, que tem a concentração das nascentes e é onde nós encontramos a maior parte da criação de gado. Nesse outro quadrante, também a concentração das nascentes, observamos a maioria das chácaras de lazer e também a criação do gado. E como havia mostrado para vocês, né, naquele outro mapa, nessa parte do município, então, está concentrado o plantio de cana-de-açúcar e aonde tem a maior potencialidade hídrica do município, que está localizado 2 rios e um ribeirão. E aí, tipificando esse território, né, então, nós observamos as propriedades rurais com funções agrícolas e não agrícolas e o assentamento rural com uma função agrícola. Porém, o assentamento, ele é como se fosse um arquipélago naquele município, né? Ele não possui, esses agricultores ainda não conseguiram uma estrutura, não conseguiram acessar nenhum tipo de assistência técnica, comentam que tem essa falta de assistência técnica, porque como era uma fazenda que tinha eucaliptos, ainda existe, para retirar daquele solo, raízes do eucalipto, né? Então a terra ainda ali precisa passar por todo um cuidado para que consiga ter de fato uma boa policultura. Então nós observamos que nesse assentamento as terras de pastagem, né? Então tem o gado de corte e o gado de leite, que são as possibilidades que existem ali para se manter. Nas propriedades rurais, então a função agrícola, né? As terras de pastagem, gado de corte, leite, terras de cultivo e pastagem. Também observamos nessas terras de cultivo o avanço da cana-de-açúcar e também a policultura. Função não agrícola, as chácaras de lazer, que são os moradores de final de semana, e a implementação de camping, uma vez que o município está tentando se estruturar nessa dinâmica do turismo. E aí, para finalizar agora mesmo, né, os entrevistados, eles comentam que a propriedade rural, ela representa para eles o local de produzir e trabalhar, e não o local de moradia, como eu havia explanado para vocês na questão da literatura. Para os beneficiários de reforma agrária, o assentamento, ele garante um espaço, né, um local de moradia. As famílias tradicionais do município, elas veem a terra como um patrimônio familiar. E elas possuem essas propriedades desde o surgimento do município. Então, está pautado na questão da herança. A presença dos produtos destinados ao autoconsumo, ela existe, né? E também observamos a mandioca e o milho como a alternatividade dos produtos. Cana-de-açúcar e pecuária são as atividades que fazem parte da história do município de Peúna e representa essa integração com a indústria. E nós acreditamos que essa incorporação da noção de multifuncionalidade, ela representaria novos arranjos na área rural de Peúna, que aí acabaria alterando essa estrutura e lógica da organização rural, uma vez que a agricultura, ela não é a principal atividade econômica do município, está muito pautada essa questão do urbano industrial. Mas
se diz, né, que é a capital nacional da agricultura natural. Então, para encerrar, eu deixo um questionamento, né, até que eu gostaria de fazer para os gestores de Ipeuná. Qual que é o desenvolvimento que a população de Ipeuná quer? É um desenvolvimento pautado em questões agrícolas ou é um desenvolvimento rural, né, como a Kageyama fala? O que eu percebi, assim, no final do trabalho é que parecia que aquela gestão, né, que hoje já se alterou, estava atirando para todo lado, não conseguia focar numa coisa. O município ele apresentava diferentes potencialidades, mas eu acredito que eles precisam focar num para conseguir um desenvolvimento de fato, né? Porque quando você falava para os agricultores sobre turismo rural, não partia deles, partia mesmo da gestão que estava à frente da administração do município. Então, finalizando, eu quero agradecer a atenção de vocês, né? Se quiserem mais entrar em contato comigo, eu deixo aqui o meu e-mail à disposição. Quero agradecer também a equipe do NEA, que